É que eu sou livre. Quem decide o que eu vou fazer ou para onde eu vou sou eu mesmo, sem sofrer qualquer interferência. Sabe qual é o tipo de pessoas que eu mais odeio nesse mundo? Pessoas que não são livres, pessoas que agem como gado. É que eu não aguento nem olhar para um escravo que obedece tudo sem questionar o que está fazendo. Todos os dias aqui, me perguntei a mesma coisa. Como deixamos o mundo se transformar nisso? Corpos caídos, mentes quebradas, liberdade arrancada, sonhos queimados até virarem cinzas. Ninguém escolheria caminhar para a guerra se soubesse o peso que ela coloca sobre a alma. Mas nem todos vieram por escolha. A maioria foi empurrada pelos outros ou pelo próprio lugar onde nasceu. E ainda assim, existem aqueles que saltam por vontade própria. Esses veem algo que os outros não conseguem enxergar. Talvez seja esperança, talvez seja apenas outro inferno. Só existe uma forma de descobrir o que há do outro lado: avançar. Desde o primeiro sopro de vida, somos todos iguais. Não há destino especial. Apenas nascemos como bilhões antes de nós. Mas existe algo que carregamos desde o início. Um direito que ninguém pode roubar. A liberdade. Não a que alguém te concede. Não a que vive dentro de paredes. Mas a verdadeira. Aquela que nasce quando você decide lutar pelo que é seu. Neste mundo cruel e belo ao mesmo tempo, existe uma única diferença entre quem transforma tudo e quem não muda nada. Aqueles que não têm coragem de sacrificar também não têm poder para transformar. Seus verdadeiros inimigos não estão marchando contra você lá fora. Eles moram aqui dentro. São muros que você mesmo construiu. Muros macios, muros seguros, muros que sussurram: está tudo bem viver na média. Que dizem: isso é o suficiente para você. E o mais doloroso: essas paredes não foram impostas. Você as ergueu, tijolo por tijolo. Desculpa após desculpa. Medo após medo. E se foi você quem construiu, também é você quem vai derrubar. Olhe para si mesmo. Olhe para o reflexo no espelho. Você está satisfeito com a pessoa que vê? Com alguém que se acomodou com menos do que é capaz? Com alguém que desistiu de lutar? Quando o desejo de vencer for tão urgente quanto o ar que respira, você vencerá. Mas, até lá, continuará apenas testando a vida, pisando na beira, com medo de mergulhar. Ninguém virá te resgatar, nenhum salvador, nenhum milagre, nenhum instante perfeito. Se quer mudar, vai ter que se sujar, vai ter que enfrentar monstros e, às vezes, se tornar um para vencê-los. Não por prazer, mas por necessidade. Se hoje fosse seu último dia, quantos sonhos morreriam junto com você? Quanta força ficaria para sempre adormecida? Está na hora de se irritar, de se enfurecer com a mediocridade, com os dias jogados fora, com a vida que você aceitou viver. Use essa raiva não para destruir o mundo, mas para destruir as correntes que você mesmo colocou em si. Lute contra o seu eu confortável. Se perder, você morre. Se vencer, você vive. Se não lutar, já perdeu. Disciplina é liberdade. Não existe outra fórmula. Quer mais caminhos? Disciplina. Quer mais escolhas? Disciplina. Quer derrubar paredes? Disciplina. Todas as manhãs, você escolhe ser o guerreiro ou a vítima, avançar ou recuar. Eu vou continuar avançando até que todos os meus inimigos sejam destruídos. E os seus não vestem armaduras, vestem a sua própria pele. Preguiça, desculpas, medo, dúvida. O você
que se contentava com menos. Você acha que ainda tem tempo? Tempo para mudar, tempo para tentar de novo, tempo para um dia fazer diferente. Mas o tempo não espera, ele não negocia, ele não se importa com o que você poderia ter sido. Enquanto você hesita, alguém está avançando. Enquanto você pensa, alguém está se tornando mais forte. E quando você finalmente decidir agir, talvez já esteja lutando contra alguém que nunca parou. Existe um momento em que pensar demais se torna covardia, em que analisar demais é só outra forma de fugir. Você chama de estratégia, mas, no fundo, é medo disfarçado de inteligência. Porque a verdade é simples. Você já sabe o que precisa fazer, só não quer pagar o preço. E o preço é alto, é desconforto, é solidão, é abrir mão de versões antigas de si mesmo. É olhar para trás e perceber que não pode mais voltar, porque crescer também significa perder. Perder hábitos, perder pessoas, perder a ilusão de que tudo pode permanecer igual. Você quer liberdade, mas ainda negocia com as correntes. Quer vencer, mas ainda protege aquilo que te enfraquece. Quer se tornar alguém diferente, mas insiste em manter os mesmos padrões. Isso não é evolução, é auto-engano. Liberdade exige ruptura, e ruptura exige coragem para destruir quem você foi. Há um ponto onde não há mais retorno, onde você para de pedir permissão, para de esperar validação, para de se explicar. Você simplesmente decide. E a partir desse momento, cada ação sua carrega peso. Cada escolha constrói ou destrói quem você está se tornando. E não existe mais meio termo. Ou você avança, ou você desaparece. As pessoas mais fortes não correm atrás de felicidade. Elas correm atrás de propósito. Porque quando você vai além dos seus limites por algo maior, a felicidade não é perseguida. Ela te alcança. De hoje em diante, jure a si mesmo: eu vou continuar avançando. Não importa quantas quedas, não importa quantas cicatrizes, não importa quantos duvidem, porque eu nasci livre, porque eu posso lutar, porque eu escolho lutar. Agora, levante-se e tome o que é seu. Continue avançando até estar livre. Agora que chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso poderoso. Não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso conteúdo, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo.